Graça e paz, abençoados e abençoadas. Hoje, quinta-feira, 13 de julho de 2023, 21 horas. Olha eu aqui, Levi Salles, para quem não me conhece, para mais uma pérola da graça de Deus. E o tema de hoje é: os gentios nunca estiveram debaixo da lei. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 ao 5. Digo que todo o tempo que herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender como os filhos de Deus se sujeitam aos preceitos dos homens. Como os filhos de Deus se sujeitam a viverem debaixo de rudimentos. Eu não consigo entender como os filhos de Deus aceitam ter um homem que se diz uma autoridade espiritual sobre as suas vidas. E tudo quanto esses homens os mandam fazer, eles fazem, eles obedecem. Porque esses homens que se dizem autoridades, que têm títulos, eles passaram para os seus ouvintes que eles são vocacionados, separados por Deus, para que possam exercer uma autoridade sobre a vida dos filhos de Deus. Com isto, muitos dos filhos de Deus estão presos, com fardos sobre os ombros, debaixo de jugos de homens, fazendo tudo quanto o seu mestre manda fazer. Queridos, o texto é claro. O apóstolo Paulo, que recebeu a revelação do Evangelho da graça de Deus, ele que foi chamado de apóstolos dos gentios, trazendo o evangelho da incircuncisão, porque havia o evangelho da circuncisão dado pelo Cristo Nazareno, que era chamado do evangelho para os circuncisos. E o apóstolo Paulo, ele recebe essa revelação do Cristo ressuscitado. Os 12 recebem do Cristo Nazareno. Paulo não era um dos 12. Pelo contrário, era perseguidor, outrora. Tinha zelo pelo judaísmo. Perseguia os cristãos. Os encerrava em prisão. Até que encontrou o Cristo ressuscitado. E foi separado por ele. E foi dado a ele esta revelação. Portanto, ele é chamado de apóstolos dos gentios. Os gentios remanescentes nunca estiveram debaixo da lei. A lei foi tão somente dada para os judeus. No versículo de número 4 está escrito: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho,
O Verbo se fez carne, veio e habitou entre eles, não entre nós. Gentios não tinham nada a ver com a comunidade judaica. Diz aqui o versículo que esse filho enviado foi nascido de mulher e nascido sob a lei, debaixo da lei. A lei foi dada para os judeus. Os estrangeiros, gentios, não tinham nada a ver. Quando o Nazareno designa os apóstolos para ir ao mundo de Israel, ele diz: não entre pelos caminhos dos gentios nem dos estrangeiros. Porque o povo judeu era chamado de povo de Deus, até que viesse a plenitude dos tempos, quando o filho do homem, nascido de mulher, nascido sob a lei, ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei. Daí eu pergunto, quem estava debaixo da lei? A lei foi dada para quem? Então diz o apóstolo aqui, a fim de que eles pudessem receber por adoção de filhos. O Cristo Nazareno cumpriu toda a lei. E ao concluir o cumprimento da lei, ele disse: está consumado. Filhos de Deus, que ainda vivem nos rudimentos da lei, debaixo dos jugos, dos fardos pesados colocados pelos homens, eu pergunto, está consumado ou não foi consumado? Diz o apóstolo Paulo que muitos tornaram outra vez a esses rudimentos, e Paulo chama-os de rudimentos fracos e pobres. Eles queriam novamente servir. Todos nós que nascemos depois da cruz, já nascemos nova criatura. Todos nós que nascemos depois da cruz, nós não temos nada a ver com o mundo judaico, com o mundo de Israel. Mas diz aqui que da mesma forma que muitos queriam voltar a viver debaixo dos rudimentos, fracos e pobres, voltar a estar debaixo da servidão. E o que nós vemos é que depois da cruz, o que eles fazem ainda nessas sinagogas? Cumprem, seguem os rudimentos da lei de Moisés. Nesses lugares tem dízimos, nesses lugares tem montes, tem jejuns, nesses lugares tem batismo, tem apresentação de crianças. Nesses lugares tem ritos, liturgias, batismo em águas. Então todas essas coisas eles trouxeram para depois da cruz. E diz que aquelas pessoas que que aceitaram Jesus como Salvador, elas têm que fazer tudo quanto o Cristo Nazareno fez. Não, nós não temos que fazer. Os judeus, eles não conseguiram fazer. Eles não cumpriram a lei. Foi preciso que o próprio Deus se fizesse carne e viesse para o cumprimento da lei. E como os filhos de Deus ainda hoje querem viver nessas práticas, dizendo que estão agradando a Deus. Por que que muitos ainda não queriam voltar a viver debaixo desses rudimentos? Porque ainda não havia sido salvo na mente. A salvação era na mente. Quando ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, aquele que crer ali
no capítulo 16, versículo 15 de Marcos, quer dizer na mente. Eles ainda não haviam sido salvos. Eles quem? Os judeus. Eles eram chamados de quê? De circunciso. E esse evangelho aqui, de Marcos 16, 15, era para ser anunciado, era para ser pregado tão somente ao mundo de Israel. Então eles viviam o quê? Debaixo da lei. E o Cristo veio para resgatá-los da lei, porque eles não conseguiram cumprir. E assim sendo, eles se tornaram o quê? Maldito, vivendo debaixo da maldição da lei. O Cristo Nazareno, que veio para cumprir a lei, não que ele, como judeu e humano que era, tivesse transgredido. Ele era o único justo, como humano que nunca pecou. Mas todos os demais estavam debaixo da lei, portanto eram o quê? Pecadores, porque eram o quê? Transgressores da lei. E pecado era transgredir a lei. O apóstolo da graça, ele diz que se não fosse a lei, ele não havia conhecido o pecado e as concupiscências da carne. Ele conheceu através da lei, por meio da lei, quando a lei dizia não faça. Então eles foram transgressores da lei. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Resgatou quem? Você? Os gentios? Os estrangeiros? Nós que somos filhos de Deus, fomos nós que fomos resgatados da lei? Não, quem foram os judeus. O que Cristo Nazareno fez? Se fez maldito por eles. Mas a religião diz que ele se fez maldito por nós. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E era isso que cada judeu merecia, por ser transgressor da lei. Mas o próprio Deus, vindo, se fazendo carne, habitando entre eles, se fez maldito, permitindo-se ser pendurado no madeiro. Ele então se fez maldito por eles. Então Paulo, quando diz, mas agora conhecendo Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais novamente a se meter debaixo de jugo? Porque outrora esses rudimentos fracos e pobres, vocês de novo quereis servir, a viver debaixo dele. Paulo diz que receava que alguns dele, de algum modo, tivesse ele, Paulo, trabalhado em vão por eles. Isso preocupava Paulo. Será que o que eu tenho feito, será que o que eu tenho anunciado, será que eu tenho falhado? Será que eu trabalhei em vão? Porque nesse período transitório, muitos estavam ainda voltados para debaixo da lei, uma vez que a lei já havia sido consumada pelo Cristo Nazareno. Paulo viveu esse período transitório. Era mudança pactual. Então Paulo foi o que nesse período transitório? Afrontado por eles e pelos demais apóstolos, principalmente Pedro, muitas das vezes afrontou Paulo. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 11, diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, resistiu-lhe na cara
porque era repreensível. Versículo 12, porque antes que algum tivesse sem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegavam, foi se retirando e se apartando deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, isso Paulo falando, na presença de todos os irmãos, se tu, sendo judeus, vive como os gentios, e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Queridos, abandone estes lugares. Querido, fuja o mais rápido que você puder. Saia de debaixo dessas aspas, supostas autoridades que eles dizem terem sobre a vida de vocês. O reino, ele está dentro de cada um de nós. O seu reino é paz e alegria no Espírito, justiça e poder. Comece a reinar em vida, comece a crescer em graça e no conhecimento de Deus. E descansa tão somente nele. Fuja o mais rápido possível que você puder de dentro desses lugares e nunca mais pisa os seus pés lá. Os homens só querem primazias, competições uns com os outros, estar em evidência. São títulos e mais títulos que eles possuem. Criam convenções, conselhos para estarem sempre em evidência e em destaque. É tantos seminários que eles fazem de obreiros, aonde eles ocupam os primeiros lugares. Querem estar sempre na foto oficial. E durante esses eventos realizados por eles, eles desfrutam de mordomias, indo para esses lugares muitas das vezes de avião, de carros 0 quilômetro. Lá comem nos melhores restaurantes, dormem nos melhores hotéis. Eu sei disso, eu conheço isso, eu sei como funciona isso. E enquanto os membros, os filhos de Deus, os incautos, ficam sustentando todas essas coisas. Fica claro aqui, quando eu li em capítulo 2 de Gálatas, que a lei era para um povo exclusivo, como está em Mateus capítulo 10, 25. Que povo exclusivo era esse que a lei foi dada? O povo de Israel, o povo de Deus. Os gentios não tinham nada a ver com o mundo de Israel. Leia depois Mateus capítulo 8, versículo 10. Eu vou ler para você. Mateus capítulo 8, versículo 10. Olha o que diz. Quando, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Ele estava aqui falando de quem? De uma pessoa gentílica, que não tinha nada a ver com o povo judeu. Mas a sua fé foi tão grande que Jesus disse que nem mesmo em Israel, aonde habitava o povo de Deus, se referindo aos judeus, ele nunca viu uma fé tão grande assim, como a fé de uma pessoa gentílica. O justo vive por fé. Nós, filhos de Deus, vivemos por fé. Não temos que viver nas práticas das obras da lei, dos rudimentos da lei.
Então somente andar e viver por fé. Isso é tomar posse e crer no tudo que o Cristo Nazareno fez. Os gentios nunca esteve debaixo da lei. O mundo físico dos judeus ficou para trás, queridos irmãos. A lei foi consumada. O templo físico foi destruído. A Jerusalém foi assolada. Em Atos capítulo 7, 48, diz que o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens. O templo foi derrubado. Na lei tinha que se frequentar o templo. Lá era a casa de Deus. Deus se manifestava naquele lugar. Uma vez que o templo físico foi destruído, veio agora o que? O templo espiritual. Você é o templo da habitação de Deus. Deus habita e mora em você. A Jerusalém é espiritual. Mas sabe o que acontece? Ainda hoje os homens têm títulos. Lá no templo físico, no templo terrestre, eles têm honrarias, têm primazias. Eles lá querem glórias para si mesmos, fazem obras e lá buscam autojustiça. Lá eles cumprem rito, seguem liturgia e praticam cerimoniais. Vivem na prática de todas essas coisas. Você sabe o que vai acontecer em cada reunião, de tanto você frequentar. Você sabe como vai começar e você sabe como vai terminar. São as liturgias dessas reuniões. São os ritos que existem nessas reuniões. E você não pode fazer diferente. Aqueles subalternos que têm uma oportunidade de dirigir essas reuniões têm que seguir na cartilha da religião. É o sistema doutrinal, é o sistema religioso que é assim. São rudimentos e eles vivem debaixo desses rudimentos. No versículo 28 do capítulo 3 de Gálatas, diz assim: desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ele é o Senhor, é o Pai dos Espíritos. Ele é o cabeça, ele é único, o senhorio é dele, a primazia é dele, a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, o louvor é dele, tudo é dele, ele é um em todos. E por que ficar se prostrando debaixo de homens, seguindo homens, honrando-os? Por que fazer isso? Esta é a palavra, é a pérola da graça de Deus para nós hoje. Pois em Cristo Jesus, nem a incircuncisão, nem circuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que nada daquilo tem valor para Deus. Essas coisas que vocês dizem que é obra de Deus, que vocês fazem para Deus, nada disso tem valor para Deus. O mundo de Deus é espiritual. Ele não é físico, ele não é terreno, ele não é deste mundo. O mundo de Deus é espiritual. É por isso que as pessoas ficam dentro desses lugares, invocando a Deus, pedindo a Deus, determinando que Deus faça isso, que faça aquilo. Hoje, caminhando próximo de uma dessas sinagogas, eu vi quando uma pessoa lá dentro do templo dizia: para que fortaleça a família, vai fortalecendo a família. Os problemas, querido, quem geram somos nós, quem cria os problemas somos nós. Esse é o mundo desta terra, é o mundo físico, é o mundo desta vida. Deus, ele fez tudo perfeito. Deus fez tudo bom.
Ele não tem que estar restaurando isso ou restaurando aquilo, porque tudo que ele fez era bom, tudo que ele fez era perfeito. Mas se há problema na sua família, se há problema na sua vida, se há imperfeição na sua vida, saiba que esses problemas foi você que criou. Mas os religiosos ficam lá, orando, fazem encontro de casais cheios de problemas. Quem criou e quem cria problemas somos nós é que criamos problemas. Somos nós, causadores de todas essas coisas. João 16:33, ele disse: tereis aflições na carne. É o nosso diabo, é a nossa carne, ela que faz, é ela que se levanta contra nós. Mas aqueles que são espirituais, ele não vive nessas práticas, ele não dá lugar a essas coisas, porque o espiritual, ele vive no mundo espiritual de Deus. E o apóstolo Paulo, ele disse que os carnais não entendem as coisas espirituais. Fica aí esta palavra. Se você gostou, dê um like. Se gostou, se inscreva quem não é inscrito. Se gostou, divulgue e compartilhe. O meu muito obrigado, um beijo no seu coração. E eu termino dizendo que nós, da graça de Deus, amamos vocês.